Deputada, a senhora está dizendo que a iniciativa do Legislativo, de fato mas, obviamente, o Palácio do Planalto encampou essa iniciativa, né? Pretendia-se votar outra coisa lá no Senado, era uma PEC para compensar os estados por zerar impostos, tributos sobre combustíveis, e virou essa PEC que está sendo discutida agora. Eu queria lhe perguntar, a senhora é uma deputada do Partido Progressistas, aliada ao presidente Bolsonaro. Evidentemente, há um aspecto eleitoral envolvido nessa PEC que está sendo votado. O que eu queria saber da senhora é se, com a sua sensibilidade política, a senhora acha que estas providências que estão embutidas nessa emenda constitucional conseguirão melhorar a posição do presidente nas pesquisas, a posição dele na disputa eleitoral. Há tempo para que essa PEC tenha um efeito eleitoral? Olha, eu não percebo ainda se há tempo ou não para efeito eleitoral. Eu acho que praticamente nós estamos já no momento de pré-campanha. Acho, pelo menos muitos dos grupos parlamentares que têm um trabalho como a gente tem aqui na assistência social, têm essa visão de ampliação do atendimento às pessoas que mais precisam, né? Esse argumento do momento eleitoral, do momento pós-eleitoral, né? A todo momento, o Brasil, desde a pandemia, tem criado auxílios, o parlamento tem criado auxílios. Este é mais um dos auxílios que tem sido criado desde o momento da pandemia. Estamos próximos à eleição, né? Eu não quero fazer uma análise política ou científica se isso vai ser impactado positivamente ou negativamente, até porque não tem as informações necessárias para isso. Mas o que eu acho é que a pessoa que precisa realmente de receber esse atendimento, né, independente de resultado eleitoral. Essa resistência que o PT exibiu na sessão presidida pela senhora, a senhora acha que essa resistência decorre do interesse do partido de retardar a aprovação da PEC, jogando isso para depois do recesso, ou a senhora acha que, diferentemente do que ocorreu no Senado, na Câmara, a oposição vai votar contra a elevação do Auxílio Brasil, dobrar o Vale Gás, socorrer caminhoneiros e taxistas? A senhora acha que a oposição vai votar contra? Olha, essa é uma das questões mais esquizofrênicas da política. A pessoa briga, contrário ao projeto, vai para o plenário e vota favorável, porque não quer votar contra as pessoas que mais precisam, entendeu? Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que a oposição vai votar favorável ao projeto. E, assim, essa questão da eleição, se é pós-eleição, se é anterior à eleição, eu acho que é uma questão que tem que ser discutida, né? Não por nós que estamos lá legislando e votando situações emergenciais para a população, mas, no final das contas, você pode ter certeza que a oposição, além de ter brigado, de ter feito os questionamentos, que são democráticos, Josias, mas que, no final, vão votar favoráveis à PEC. Queria pedir também para a gente colocar aqui na tela a entrevista ontem do deputado federal Reginaldo Lopes. Ele também conversou com a gente e disse que houve um desrespeito à casa, né, ao descumprimento e um desrespeito ao regimento da casa. A gente tem aí a reportagem para a gente transmitir um trechinho desse vídeo para a deputada poder assistir também? Porque ele só tem um ângulo. Na verdade, eu fui reivindicar o legítimo direito de falar como líder. Tem preferência a fala do pedido do líder. Vários líderes foram prejudicados, porque ela interrompeu as inscrições dos líderes para passar diretamente para a leitura do relatório, porque, de fato, estava próximo da 0 hora, da meia-noite, e, portanto, teria que apreciar a PEC na sessão de sexta-feira e não na sessão de amanhã, quinta-feira. O prazo correria a partir de quinta-feira e não de quarta-feira. Por isso, houve um descumprimento e um desrespeito ao regimento da casa. Aí, portanto, o deputado Reginaldo Lopes dizendo que tem preferência a fala do líder também, né? Queria te ouvir, deputada, a respeito disso, né? Sobre a apreciação antes de passar para quinta-feira, né, para essa votação ter que ser adiada. Essa situação, o presidente da comissão, o regimento interno, ele é muito claro sobre isso. Há preferência, mas diante dos temas que são discutidos, inclusive tem a citação de outros artigos, já teve esse questionamento, já foi respondido pela mesa, pela CCJ, você pode
interromper para votar aquilo que foi importante e, novamente, dar a palavra para os líderes. O que eu não posso fazer como presidente da sessão é não dar a palavra aos líderes, e não foi isso que foi feito. Eles queriam que eu tocasse a sessão no formato como eles gostariam que a sessão fosse conduzida. E isso, para vocês que acompanham a política, é muito claro no plenário. Às vezes o líder fala, tempo de líder. O Arthur fala assim, espera um pouco, vou votar esse projeto e depois passo o tempo de líder para você. E dentro das sessões, das comissões, acontece o tempo todo. Mas o pior da fala do colega, do deputado, até aqui para realmente justificar, mesmo que se fosse ilegal, ele não teria direito de levantar e de bater a mão na minha mesa. Ele poderia, da cadeira dele, fazer a questão de ordem, reclamar a CCJ, fazer representação dentro da mesa, mas jamais levantar e dar um tapa na mesa. E aí você justifica a violência contra a mulher. Então, assim, o que eu quero deixar claro é que o que nós fizemos foi regimental, tanto que depois da leitura do relatório, todos os líderes falaram, todas as questões de ordem foram respondidas de forma regimental. Eu não teve nenhuma questão de ordem que eu não li no regimento e respondi a todos os colegas que estavam lá. Essa é a reafirmação do machismo e é a justificação daquilo que acontece com a gente todos os dias em âmbitos aí, executivo, legislativo, né? E infelizmente, a tentativa de justificar aquilo que não é justificado. Deputada, a senhora faz política em Brasília, eu não queria perder a oportunidade de lhe perguntar. O STJ reabilitou o ex-governador José Roberto Arruda, que deve disputar o governo do Distrito Federal. O que a senhora acha dessa reabilitação? Ele é competitivo na análise que a senhora faz do cenário em Brasília? E como vai se comportar o vosso partido? Há alguma possibilidade de acerto do PP com o José Roberto Arruda? Olha só, primeiro assim, né, eu não tive acesso às questões jurídicas do governador Arruda, né, acho que é um direito dele como político de buscar novamente sua garantia, sua manutenção de disputar uma eleição, né. Acredito que há uma grande possibilidade da esposa do governador, mesmo ele elegível, caminhar com o governador ibanês aqui no Distrito Federal, porque é uma aliança sendo construída há 3 anos. Então, teríamos uma dificuldade até partidária, né, se você tira a deputada Flávia e colocaria o Arruda próximo da campanha. Né? Então, assim, eu acho que é legítimo, se ele for candidato, é democrático, né? Mas eu acho que este momento, como nós estamos muito próximos à eleição, e há uma construção anterior aqui do governador ibanês, com a Flávia na sua chapa para senadora, de se ter uma unidade entre os dois. No caso isso não aconteça, o nosso partido aqui, o Progressista, vai caminhar com o governador ibanês. Nós temos uma aliança aqui ajudando o governo há 4 anos, né, 3 anos já. Então, assim, se acaso houver esse rompimento, né, que a política, tudo pode acontecer, o governador Arruda deve disputar, o governador ibanês deve disputar, o Regufe, não sei se ficaria numa disputa se tiver ibanês e Arruda, né? Mas o Progressista, como eu sou presidente do meu partido, posso falar pelo meu partido, deve caminhar com o governador Ibanez Rocha.